Boa noite, gente linda e amada, tudo bem? Como vocês estão nesse domingo maravilhoso? Gente, eu tô acertando aqui a luz, tudo bem? Enquanto o pessoal vai entrando, hoje vocês sabem que eu vou fazer uma live falando sobre abuso sexual e principalmente o abuso lá na nossa infância, certo? Eu vou citar alguns exemplos. Eu queria que a Nayara, acho que ela já deve estar por aí, a Nayara é minha colega hipnoterapeuta, é meu diamante. Vocês sabem que ela foi lapidada de uma forma muito especial, muito maravilhosa, né? Gente, eu tô tão feliz, eu tô tão feliz com os resultados da hipnoterapia, eu estou tão feliz e tão grata que as pessoas estão cada vez me surpreendendo mais com depoimentos lindos. Gente, eu tô muito emocionada. Antes de chamar a Nayara, eu vou contar um depoimento, tá? De uma menina maravilhosa da minha terra natal, lá de Bento Gonçalves, que eu atendi. E que foi diagnosticada com bipolaridade por mais de 10 anos tomando medicação, 9 ou 10 anos tomando medicação. E nós começamos o tratamento dela na hipnoterapia. Quando ela se sentir à vontade e quando ela se sentir fortalecida, ela vai vir dar um depoimento pra gente, tá? Ela não está tomando mais nenhum remédio, sendo que ela chegou ao ponto de tomar mais ou menos 15 remédios em uma noite. E através da hipnoterapia, essa bênção, né, maravilhosa de deixar da medicação. Gente, a Nayara tá por ali? Uma solicitação? Oi, Nay. Vamos falar sobre abuso sexual na infância. É um tema que choca muitas pessoas, tá, gente? Deixa eu afastar um pouquinho aqui agora a câmera. Olá, Nayara, minha colega maravilhosa. Tudo bem com você? Tudo certo e contigo, Tânia? Graças a Deus, tudo maravilhoso. Eu estava antes mesmo de você entrar nessa live, eu estava comentando. Eu tava ouvindo. Gente, é tanto depoimento lindo que eu estou recebendo, e eu vivo falando uma coisa, tá? Uma vez eu queria números na minha live, né? Eu queria números, pessoas. E hoje, Nayara, eu tenho um entendimento que se duas pessoas, três pessoas participarem, e essas três Uhum. pessoas entenderem, tiverem um insight do que significa a hipnoterapia e da transformação que é essa ferramenta maravilhosa que nós usamos, a hipnose, tá tudo certo. Ó, as declarações para a Nai, ó, você é Eu maravilhosa, vi, Nai. I love. Tarik, amo você. Gente, Tarik então, boa também já foi meu cliente. Como? noite, então, a todos. Me chamo Tânia Hiller. Quem não me conhece, sou hipnoterapeuta, sou psicanalista, sou escritora, sou palestrante. E essa pupila aí do outro lado da tela é a Nayara, que você já deve ter visto o depoimento dela lá no meu YouTube, no Instagram, enfim. E tem a história dela aqui, ó, até eu imprimi para mostrar para vocês nas histórias reais impactantes que eu escrevi nos meus tratamentos de hipnoterapia, que está disponível ali no meu link, né, para vocês adquirirem, certo? E é uma honra, Tânia, tá com o meu nomezinho bem lindo ali com a minha história contada. Sabe que eu sou pura gratidão por você, mas é muito legal mesmo compartilhar, né, essa história para as pessoas verem como a hipnoterapia é forte, como quando a gente quer mudar, a gente muda, né? E eu adoro dizer que eu sou o exemplo vivo disso, assim como você e muitas outras pessoas, muitas outras vidas que a gente atende, que a gente cuida, né? Isso aí. Então, primeira coisa, gente amada, vocês que são nossas coisas mais amadas do Brasil, desse mundo, né? Manda ali com o aviãozinho, convida pessoas a assistirem essa live, é de suma importância. Gente, eu vou Uhum. falar uma coisa antes da Nayara começar a falar. Cada dia eu estou mais chocada e mais impactada com a quantidade
de pessoas que são abusadas sexualmente. E o abuso, antes que a Nayara comece a falar e nos ajude nessa live maravilhosa, o abuso, gente, não é só o ato em si. O abuso é pega no braço, força a beijar, força a agarrar. Vamos lá, uma criança entende o que significa isso? Primeira infância? Infelizmente não, né? Infelizmente não. Nayara, eu até tinha imaginado de começar com as histórias que eu tenho, e eu vou introduzir uma história. Gente, se vocês estão ouvindo tudo direitinho, manda coraçãozinho aí até para o Instagram achar isso relevante e poder nos promover melhor. E manda o coraçãozinho aí, manda o aviãozinho aí pro pessoal, tá bom? Isso aí. Certo, gente? Pra gente conseguir chegar, esse assunto tão importante chegar em mais pessoas, né? Que com certeza alguém na live, que já tá aí na live vai poder se identificar com as histórias. Talvez você conheça alguém que tenha sido abusado ou conheça alguém e precise entender um pouquinho mais do assunto. Então a gente está aí hoje para isso também. Perfeito. Então, eu quero só falar um negócio para vocês, gente. Vocês não têm noção do que provoca dentro da cabecinha de uma criança quando ela é abusada sexualmente. Eu fui aliciada na minha infância, infelizmente, e não falo isso com alegria, não falo com isso de forma nenhuma. E a Nayara também foi. E eu sei que muita gente que está entrando aí na live, que também foi, eu não cito nomes, eu respeito, porque dentro do consultório a gente também tem que ter uma ética, mas eu trago os exemplos. Essa semana mesmo, Nayara, eu atendi uma moça porque é da minha idade, né, gente? Eu sou vovó, mas sou moça, né? E ela me falou, acho que alguns tiveram oportunidade de ler, que sentia um negócio na garganta e que parecia um álcool. E ela achava que estava passando álcool gel demais na mão, e a nenezinha dela, a filhinha linda dela, arrumava o cabelinho e ela achava que quando ela ia passar aquele gelzinho para baixar os fiozinhos, aquele gosto, aquela coisa estranha, ok, vamos buscar em ato hipnótico, isso está te incomodando, está te criando uma certa revolta, insegurança, não sei, alguma coisa. Gente, eu cheguei para trás, assim, na cadeira do atendimento, porque a gente nunca espera isso. E daí, quando a gente vai para estado hipnótico, aquela criança, meu Deus, meu pai, o meu vô, ele segurando. E quem tinha esse cheiro de álcool? O vô. E o subconsciente gravou isso como proteção. Então, a gente vai falar sobre isso também. Olha só que lindo. Tânia, eu só tenho a agradecer pelo nosso jeito que me fez ver o mundo. Graças a você, consigo entender que as pessoas e a me entender cada vez mais. Tânia, eu amo você. Ai, eu amo vocês mais ainda. Gente, eu amo tanto vocês. Eu falo assim, ó, se eu começar a chorar, vocês me dão um desconto, tá? Mas eu costumo dizer que vocês são um presente divino para mim. Eu aprendo com vocês. Eu aprendo com vocês. Essa pupila que está fazendo a live comigo hoje vai contar agora a história dela. Dei que você é maravilhosa. A Dei, ai, gente, é tanta gente linda, é tanta gente maravilhosa. Vocês são o presente da minha vida. Eu fui depressiva suicida, eu fui abusada na minha infância. Com 10 anos eu tive a minha primeira tentativa suicida. E hoje eu entendo o que uma criança entende como abuso. Vamos lá? Nayara, conta para esse povo com detalhes aí. O que aconteceu contigo, Nayara, na tua primeira infância? Participe, a gente bota ali o comentário, chama o pessoal para assistir. Não é, gente, não estamos julgando ninguém. Não estamos fazendo essa live para procurar culpados. Nós estamos fazendo essa live para entender que aqui dentro a gente precisa ser o melhor da gente. E quem fez isso com a gente, um dia também, infelizmente, houve uma repetição. Tá?
Eu acho isso Vamos lá, muito legal de se conta falar, para nós. Tânia, da repetição. Acredito que depois eu quero comentar mais sobre isso, mas agora eu vou contar um pouquinho da minha história, né? Então, eu fui abusada. Eu não sei exatamente se era com 5 ou 6 anos, mas foi bem criancinha, bem novinha mesmo. E eu lembro a cena do abuso, eu lembro muito clara até hoje, sempre ficou muito clara pra mim, porque foi alguém da família, né? Então, o meu abusador, como muitas outras pessoas que são abusadas também, são abusadas por pessoas da família. Então, era alguém próximo, alguém que eu confiava, que eu não teria medo, teoricamente, né? Então, contando pra vocês bem a cena de como aconteceu, eu lembro que essa pessoa bateu na porta de casa, entrou, já me jogou no sofá, e aí começaram os abusos, né? Hoje eu fico pensando, tentando entender a cabeça da Nayara, né? Nayara lá com 5, 6 anos, e eu lembro que na hora eu ria, eu dava risada e eu me escondia, tentava me esconder, porque realmente uma criança ela não sabe o que é um abuso, ela não sabe o que está acontecendo com ela. E eu realmente não sabia, eu não entendia. Então, o meu mecanismo de defesa ali, a minha maneira de tirar aquele nervosismo foi através do riso, né? Eu comecei a rir. E isso também cria um sentimento de culpa muito grande na criança, porque eu não me defendi. Eu ri da situação de certa forma, né? Mas, claro, eu ri porque eu estava com medo, porque eu estava nervosa. Esses abusos, esse foi o abuso maior. Mas durante toda a minha infância ali, desculpa, essa mesma pessoa, o meu abusador, né, passou a mão em mim várias vezes. Como a Tânia comentou ali de uma cliente dela, isso também acontecia por causa do aliás, não acontecia por causa do álcool, mas tinha como é que eu vou dizer, um combustível que dava início a isso, que era quando essa pessoa em específico estava alcoolizada, né? Então, realmente, essa história da sua cliente, né, é uma coisa totalmente plausível, que até a minha própria mente poderia ter interpretado isso, poderia ter trazido esse gosto do álcool, até uma versão, né, criado pelo próprio sentimento pela própria capacidade de proteção que tem a nossa mente. Durante toda a minha adolescência, eu tive muita raiva. Eu era uma pessoa muito raivosa, eu explodia por qualquer coisa. Se alguém falava alguma coisa que eu não gostava muito, eu acreditava que de alguma forma estivesse me menosprezando ou me prejudicando de alguma forma, eu costumava gritar, assim. Não chegava a gritar, mas eu já tentava me impor, eu já ficava mais raivosa, não aceitava um não aceitava nem ouvir o que as outras pessoas tinham para me falar, né? E você comentou, Tânia, que sua primeira tentativa de suicídio foi com 10, 11 anos, né? 10 anos de idade. 10 anos. E eu lembro como se fosse hoje, Nayara. Eu lembro do meu sentimento. E, gente, claro que essa live não fala sobre suicídio, mas a gente pode falar numa outra oportunidade. Mas quando uma pessoa ela tenta o suicídio, ela não está tentando morrer. Ela está tentando acabar com a dor. Pensa que uma criança de 10 anos, como eu tinha, pensava. O que entende como vida ou morte? O que entende, gente? Vamos lá, Nai. Gente, chama o pessoal aí, coloca o aviãozinho, chama eles para ouvirem. Gente, eu tô atendendo muito empresário. As pessoas acham assim, ai, porque é lá da vila tal, é lá do refúgio tal, é abusado. Negativo. Negativo. Os meus maiores, as minhas maiores histórias estão dentro de casas de pessoas com poder aquisitivo altíssimo. Tá? Altíssimo. E, infelizmente, elas são escondidas por vergonha. Porque nós viemos de um conceito que eu preciso calar minha boca. Que eu preciso calar minha boca. Tem até um nome para isso, né? A gente chama de lei do silêncio. Isso pode acontecer até pelo próprio abusador querendo calar a vítima, ou pode até acontecer de a vítima do abuso contar para a família e a própria família aplicar a lei do silêncio por vergonha do que pode acontecer, por ser da própria família, né? Então é muito importante a gente comentar isso mesmo. Bom, continuando aqui um pouquinho. Com 11 anos, falei para vocês da minha adolescência, né? Mas com 11 anos foi a época que eu comecei a pensar sobre suicídio também. A gente falou que não ia comentar sobre o suicídio,
Porém, muitas pessoas que são abusadas, elas têm essa ideia porque é uma dor muito grande. Como a Tânia falou, a gente não quer acabar com a vida, mas a gente realmente quer acabar com aquela dor. E eu sofri esse abuso logo pequenininha ali com 5, 6 anos, né? Quando a Tânia, inclusive quando a gente fez ali a sessão hipnótica e a gente foi resgatar aquele sentimento que veio muito forte para mim, que era um sentimento de raiva, a gente não foi pro meu abuso. A minha primeira cena não foi no abuso. Foi quando eu tinha 11 anos de idade que eu finalmente entendi o que tinha acontecido comigo. Foi aí, a partir daí, que eu conscientemente comecei a sentir aquela raiva, comecei a explodir. E eu lembro da cena, claro, da cena que eu resgatei sob estado hipnótico, né? Mas eu lembro dela muito clara. Eu lembro de eu quebrando as coisas, de eu batendo na mesa, eu com muita raiva do que tinha acontecido comigo. E Por depois quê? disso, Por quê, Nai? Porque porque quando acontece isso na primeira infância, a gente não detesta o abusador. A gente se detesta. Você, Exatamente. tem muita gente aí na live que eu sei que foi abusado sexualmente, muita gente que já fez tratamento comigo, até a Fran tá falando aqui, obrigada por tudo que você fez por mim e ainda faz. Você põe um anjinho na minha vida, vocês são os anjos na minha vida, gente. Olha só, A a gente Deike tem. falando, eu tinha 6 anos quando o amigo do meu tio me chamou no quarto, ele me jogou na cama e acho que ela quis dizer esfregou, né? Estragou em mim várias vezes e só parou porque eu falei que ia gritar. Só que, Deike maravilhosa. Oi, Vânia, tudo bem? Deike maravilhosa. A Deike é uma pessoa fora do comum, é uma influencer maravilhosa. É impressionante como as crianças não têm essa coragem. Essas crianças, Deike, não, como a Nayara não teve e eu não tive. Eu fui criada, depois eu vou ler todos os comentários, gente, tá? Assim, ó, vocês são maravilhosos. O que acontece, Gostando de Nayara? ver que a Eu gente lembro do tem. estado hipnótico da Nayara, mais ou menos um ano e pouco atrás, né, Nayara? E Uhum. quando a Nayara veio com a história, eu lembro nitidamente que na cadeira do perdão, ela trouxe o abusador. E o que o abusador falava para ela? Eu não sei se agora ela vai lembrar, mas eu lembro nitidamente. Além Eu de não fazer lembro. o que ele fazia, ele falava: Você viu? A culpa é sua, eu vou chamar tua mãe. Isso, agora sim, lembrei. Exatamente isso. Chamar tua mãe. Inclusive, teve uma Além de tudo, cena. covarde, né? Gente, eu não tô julgando e eu não tô falando, ai, gente, vamos pegar no colo os abusador, vamos tratar como anjinho. Gente, é uma repetição. Essa Uhum. pessoa provavelmente também tenha sido abusada ou tenha convivido num Com- ambiente onde existiam abusadores. Uhum. Entende? Então é muito difícil, gente, é muito difícil. Eu vi que a Simone entrou na live, bota o relato teu na live aqui, Simone, porque tu já também falou abertamente para o povo. Gente, a Simone desenvolveu, inclusive, uma dor, que foi a fibromialgia, também por causa de um abuso. Vamos lá. Antes de terminar a história, Nai, Uhum. eu vou explicar para vocês. Me ajuda a explicar aí. Gente, eu vou comparar nós seres humanos, eu, você, Nayara e todo mundo que está assistindo a live, o mundo inteiro, com carros como saem de fábrica. Uhum. Quando a gente sai, compra um carro, ele vem com acessórios, certo? E nós temos 7 acessórios que são básicos e que vêm conosco. E daí, se você me disser assim, mas Tânia, eu não quero esse acessório para mim, bom, fala com o Criador. Se você, eu acredito em Deus, sou cristã, mas se você não acredita em Deus, matriz divina, não importa o que seja, vá lá na matriz divina, vá lá no Criador e você conversa com ele. Vamos lá. Quando a gente sai de fábrica, Nayara, quais são as 7 emoções que vêm de lambuja com a gente? Tristeza. Vamos ver quem está aí dos meus aluninhos se lembra. Alegria, medo, angústia, nojo, raiva e desprezo. Uhum. 7 acessórios de fábrica que o Criador nos deu. Léo, meu amor, o Léo influencer entrou, Léo lindo, tudo bem? Participem com nós, gente. Vá mandando coraçãozinho, vão chamando esse pessoal aqui para live, vamos meter fogo nessa live, vamos falar desses abusos.
Vamos lá, barriga da mamãe até os 7 anos, a gente tem o quê? Os acessórios de fábrica que estão sendo desenvolvidos dentro do nosso subconsciente e deles passa o quê? A serem gerados sentimentos. O medo, ele é bom? Eu já falei em outras lives? Claro que é, Nayara. Se eu disser para vocês, imagina vocês aí numa janela, se joga dessa janela do prédio. Não vou me jogar, eu vou me machucar. O medo demais, o medo excessivo, ele vai me levar para quê? Ele vai me levar para mim ter fobias e etc e tal. E o medo de menos, que é uma criança inocente, eu tenho a minha netinha Helena Caroline, que vocês conhecem, meu bibelô, ela não sabe, ela atravessa a rua sem olhar para os lados, nada, por quê? Porque ainda não está formado o fator crítico dela, onde ela para, analisa, onde a circunferência, todo o circuito nosso gira e dá um positivo, ok? Gente, as emoções estão aí. Vai me perguntando, povo amado e lindo. As emoções estão aí. E o que que acontece? O que que acontece? O que que acontece? Essas emoções estão sendo desequilibradas conforme o carro vai andando. Como que a gente aprende? Pela repetição e pelo forte impacto emocional. Juntando isso com as emoções que não são herdadas de fábrica, vem com acessório e não tem como jogar fora, queridinho, porque daí tu fala lá com o criador, a gente vai gerenciando. Por exemplo, o nojo. A Érica esses dias falou numa live um exemplo do nojo que eu achei fantástico. Imagina vocês aí na live, imagina um copo plástico e imagina você cuspindo nesse copo. Consegue imaginar? Imagina você cuspindo de novo. Ontem eu atendi as meninas aí de vento, elas me falaram, credo, que nojo. Verdade. Mas tá com nojinho por quê? Se o cuspe é teu, se o catarro é teu. Hã? Porque o Criador lá em cima fez assim, né? Eu imagino o Criador, Nayara. Sabe que eu adoro encenar, né? Eu imagino o Criador olhando e falando assim, meu Deus, a Tânia é fora da casinha, já faz coisa que não deve fazer, né? E daí, a Tânia vai fazer o quê? Se ela cuspir, ela vai comer o próprio catarro. Eu tenho que proteger ela de alguma forma. Aí o próprio Criador, dentro dessas 7 emoções que nos vieram, que nos foram herdadas desde o nascimento, desde a nossa fabricação, vamos falar assim, faz com que eu, dentro da possibilidade do nojo, eu não coma o próprio cuspe, que eu não beba de volta, ou se eu tiver um furúnculo aqui no braço, coisa assim, que eu pegue e comece a sugar ele de volta, esse pus, é muito nojento, né? Então, isso me protege, certo? Isso me protege para que eu não que eu não coma quando eu for defecar, que eu não beba quando eu vou cuspir. Isso vem de fábrica. Só que, gente, por que eu estou citando esses exemplos? Porque quando uma criança ela é abusada sexualmente, mulheres e meninos, cansei de pegar pessoas, trabalhar com pessoas em estado hipnótico, homens que não conseguem ficar com uma parceira fixa, que tem a necessidade de trocar, que são, eu falo assim, que é o síndrome do reizinho, né, o leãozinho, que são pessoas que têm uma síndrome muito forte de eu sou o rei leão, eu sou o dono do pedaço, porque foram aliciados na infância, sabia? E quando eles vêm para mim, e eles chegam para mim, eu já peguei vários casos, Nayara, que as pessoas chegam para mim e falam assim, eu não queria trair minha mulher. Eu não quero. Eu amo ela, ela é linda, ela é maravilhosa, mas aquela síndrome do imperador que vem junto com o abuso sexual, que lá na infância a minha babá, minha prima, minha tia... Gente, e eu tenho casos de própria mãe. Tá aqui no e-book. Quem lê o e-book? Aqui no meu e-book. Casos da mãe abusar sexualmente dos filhos. Da mãe. A gente acha que essas coisas são incomuns ou que não acontece, mas
na verdade, elas só não são noticiadas o suficiente. Inclusive, as pesquisas mostram que cerca de 10, a cada ano, cresce mais e mais os casos de abuso. Só que só cerca de 10% dos casos são, de fato, noticiados, são, de fato, é feito BO, né? Tem todo o processo burocrático Porque ali. existe uma construção, Nayara. É. Você imagina, a gente constrói confiança, a gente gera amor, a gente gera um monte de coisa. Por exemplo, eu confio a minha filha aos braços de pessoas. Eu sou uma mulher que trabalha quase 36 horas por dia, quem me conhece sabe disso. Hoje, na minha folga, eu também trabalhei. E quando eu tenho, sabe aquela velha história, o que tu faz da meia-noite às 6 da manhã? Eu trabalho. Então, o que que acontece? A pessoa gera o que? Confiança. E como que eu vou desconstruir tudo isso que eu construí? Como, Nayara? Fala pra mim. É difícil. E para uma mulher, quando ela está, que a maioria dos abusos sexuais são de padrastos, né? É. Envolvida e apaixonada, ela vai acreditar que aquele ser que está do lado dela vai amar os filhos dela como talvez houvesse um amor entre eles. E não é assim. Não é assim. Tânia, eu atendi o caso de uma menina que ela começou os casos de abuso com 7, 8 anos muito cedo, e eles nunca pararam. Eles nunca pararam até ela acreditar que o que estava acontecendo não era abuso e ela se apaixonou pelo próprio padrasto. Então teve toda uma reviravolta para ela realmente conseguir se livrar daquilo depois que ela entendeu que não era certo o que estava acontecendo, que ela tinha sofrido um abuso, porque chega a ser até comum a gente ter, tem um, agora eu não vou lembrar, mas tem uma síndrome com esse nome, né? Aliás, uma síndrome que, sim? O que que acontece aí, Nayara, te interrompendo? Vamos lá. Lembra que eu estava falando para vocês? Vamos lá, gente, me ajuda aí. Das emoções que nós temos desde a fábrica da gente. As nossas 7 emoções, ok? Perfeito? Muito bem. No andar da carruagem, a criança, 7 anos mais ou menos, eu entendo hoje que através dos estudos que eu tenho, agora eu vou fazer uma outra formação, gente, e vou trazer novidade para vocês. A criança, quando começa a fechar o fator crítico, tu começa aquelas fases dos porquê. Por quê? Por quê? Por que que tu usa essa pulseira? Por que que tu botou o cabelo assim? Por quê? Por quê? Porque tá fechando o fator crítico e ela tá querendo tentar entender tudo que tá acontecendo, ok? Certo? Maravilhoso? Ela vai para a segunda infância. Só que a segunda infância, gente, vamos lá. Vamos dentro da hipnoterapia agora, Nayara, trazer Freud. Freud, o pai da psicanálise. Quem é terapeuta, quem é psicanalista aí, por favor, fala aí para nós, tá? Freud fala o quê? Que a criança desenvolve todo o libido, toda a sexualidade dela aos 4 anos de idade. Ele defende a tese, defende a ideia dos 4 anos de idade. Ou seja, o menino vai descobrindo que tem algo diferente nele, a menina vai começar a olhar no espelho e vai começar a perceber que tem algumas coisas diferentes, certo? E, gente, tem uma coisa chamada hormônio. Quem nunca foi jovem, quem nunca se olhou no espelho, quem nunca se tocou? Aí, vamos lá, nós somos dualidade. É muita informação, tá? Mas vamos lá, Nayara, me ajuda. Além das 7 emoções básicas que geram sentimentos, e que esses sentimentos vão gerando um monte de coisa na vida da gente. Cadê os hipnoterapeutas que eu vi que entrou aí? Vamos me ajudar. Marcela, a Fran, maravilhosa. Não é hipnoterapeuta, mas fez uma formação de Mesmer comigo. Vamos lá. Nós somos dualidade. Amor e ódio andam aqui, ó, juntinho. Alegria e tristeza. Nós somos duais. Além das emoções, nós somos seres duais. E o amor e o ódio, dentro de um abuso sexual, entram lado a lado. Ao mesmo tempo que eu odeio o que estão fazendo em mim, eu amo. Porque desenvolve o quê? O toque, o desejo. Porque os hormônios estão a mil, porque tocar no corpo, porque beijar, porque sentir o cheiro. Então, a confusão mental se torna maior ainda. Sim.
Inclusive, Entendi. Tariana, deixa eu entrar um pouquinho. Um dos motivos pelos quais as pessoas que são abusadas sentem muita culpa é justamente por isso. Porque mulheres mais velhas, por exemplo, que são abusadas, elas têm nojo daquilo, elas não gostam daquilo, mas ao mesmo tempo o corpo continua funcionando normalmente. Então, elas vão ficar excitadas, elas vão ter aquela troca de libido. E isso causa ainda mais culpa, porque elas não querem que aquilo aconteça, mas aquilo vai acontecer normalmente, porque nós somos assim, nós somos feitos dessa forma. Nós somos duais. E o que Exatamente. que entra ali? Tânia, mas tu explicou agora emoção, daí tu tá falando de ser dual. Gente, o que que é hipnoterapia? Qual é o maior ganho da hipnoterapia, Nayara? Conhecer-te a ti mesmo e equilibrar as emoções de fábrica. Eu costumo Exatamente. falar que a hipnoterapia é assim, é como se você levasse teu carro para revisão e você vai restaurar tudo que está lá. O problema vai deixar de existir? Não. Mas a gente muda o foco dele. Ele cria Uhum. uma verdade absoluta e nós fazemos o que na era na hipnoterapia? Nós mostramos essa verdade, o que tu passou, a gente desvia e nós, como se nós fôssemos criar um novo caminho para uma verdade nova. Essa verdade vai deixar de existir? Não, mas ela não vai mais fazer parte do teu cotidiano. E toda vez que Exato. tu tentar olhar para essa verdade, o teu subconsciente mesmo vai te trazer de volta e vai falar: não, essa verdade não te pertence mais. Uhum. Aí todo mundo fala assim Consegue para mim: entender. como você fala, dona Tânia Iller, de perdão? Como que eu como? Como que eu perdoo um abusador, Nayara? Fala pro pessoal. Como eu perdoo um abusador? Como, como eu Bom, perdoo alguém que tirou a alegria da minha infância? Como eu perdoo alguém? Fala para eles aí como eu faço. Gente, manda coraçãozinho aí se vocês estão. Enquanto a Nayara responde, eu vou ler aqui os comentários. isso. Bom, galera, o perdão pode parecer até uma coisa muito distante quando a gente fala sobre um abusador, né? E muitas pessoas falam ainda, eu não vou perdoar alguém que me fez mal, ou quem perdoa é somente Deus. Mas é muito importante que vocês entendam que o perdão não é sobre outra pessoa, não é para outra pessoa. O perdão é pra gente. É a gente que vai se beneficiar desse perdão. Perdoar não significa que vocês vão esquecer que aquilo aconteceu, nem que vocês precisam voltar a ter contato com aquela pessoa, precisa abraçar, nada disso. Perdoar significa simplesmente que você entende essa situação e que você escolhe se libertar dessa dor. O perdão, ele é muito mais do que uma palavra, né? Ele é realmente um sentimento e ele é muito forte. Quando a gente escolhe praticar o perdão, então, gente, a vida se torna maravilhosa. A gente realmente consegue deixar aquela dor que antes era o nosso veneno, né? Como a Tânia sempre fala, eu adoro, sempre fala que a gente tem que tirar do veneno o antídoto, né? Então, a gente pega aquele veneno que corria a gente, que estava nos matando ali um pouco, e libera, joga ele pro mundo, tira de dentro de você. O perdão é realmente uma coisa maravilhosa. E a Tânia fala sempre muito disso, e é realmente muito importante a gente bater nisso. Porque o Exatamente. perdão é, acredito eu, né, que o perdão é a resposta final para tudo. Quando a gente aprende a perdoar as pessoas, a se perdoar, a gente realmente se liberta. Exatamente. O Leandro ali comentou que está apaixonado pela hipnoterapia. Realmente, né? Cada vez a gente se encanta mais e você vai ver que você vai ficar sedento. Aqui É tem bem um assim. comentário que difícil perdoar, mas é libertador. Fato e verdade. Foi a Lidiane aqui que está falando. Gente, vamos lá. Eu sou cristã, tá? Eu não estou falando aqui de religião, mas toda vez que eu penso no perdão, talvez isso tenha me feito entender. Eu fico pensando, eu sou uma leitora, eu leio a Bíblia porque eu gosto e eu entendo o princípio da humanidade através dela. Eu fico me perguntando quando Jesus estava prestes a ser crucificado, ele sabia que ele ia morrer. E eu acredito que ele sabia. Acredito não, a própria escritura nos fala, os estudos nos dizem que ele sabia que iria morrer.
E eu fico me perguntando quando Jesus no Getsemane passava e ele suava, segundo os estudos comentam, o suor dele se transformou em sangue do pavor que ele tinha. Como perdoar numa situação dessa? Então, eu sempre comparo isso à vida que Jesus teve no Getsemane antes da morte. E daí eu pergunto para vocês, como perdoar o abusador? Gente, tem muita gente aqui na live que é meu paciente, que é meu cliente, que são minhas pupilas amadas. Fala aí. A Lide falou do perdão. Fran, fala aí do perdão. Gente, fala aí do perdão. O que é o perdão? Eu vi que tem várias vidas que eu cuido aí também. Vamos lá, galera. Quero saber de vocês. O que é o perdão, gente? O perdão dói. E se dói, tá no caminho certo. Você sabia disso? Uhum. Você sabia que hoje existem estudos científicos que nos permitem acessar uma mente que, quando ela é em ressonância magnética, mostrada e liberado o perdão, que é a quantidade de neurônios, a quantidade neurosensorial que costuma acontecer perante um perdão é fantástico. Mas como eu vou perdoar alguém que me agarrou? Como eu vou perdoar alguém que tirou a coisa mais importante de uma infância? Como perdoar uma traição? Como perdoar as pessoas que me fizeram mal? Como perdoar? Gente, o perdão fala da gente. O perdão fala da gente. E eu costumo falar que eu só consegui me transformar dentro da hipnoterapia por causa do perdão. Tem pessoas que passam ainda na minha vida e que fazem algumas coisas, relacionamentos, pessoas do dia a dia, tem. Odeio elas, não. E gente, por incrível que pareça, eu passei a sentir pena dessas pessoas. E inclusive pena de mim também, tá? Antes que algum engraçadinho fale alguma coisa aí. Porque o perdão, gente, libera o quê? Libera eu me liberar da vida de quem fez mal para mim. Uhum. Perdoar transforma a nossa vida, perdoar transforma os nossos dias. Aí vem o que, gente? Vamos lá. Qual é o maior problema da falta de perdão, Nayara? O ego. Uhum. O Exatamente. Muito importante isso. O ego. Vamos lá, vamos falar do ego. Gente, eu pego, não sei se tu já pegou, Nayara, alguém que quando os olhos fecharam lá e você depara a pessoa para ressignificação de alguma cena, e a pessoa fala, não, não vou perdoar. Não vou. Não vou. Tânia, não vou perdoar. Não, e a pessoa de olhos fechados, você não sabe o que eu... E eu continuo falando. Eu talvez não saiba o que você passou, mas eu sei o que eu passei. Eu também fui abusada. Eu também tive que me tornar forte. Eu tive que me tornar resiliente. O que é ser resiliente? Voltar à primeira infância. Voltar. O que é ser resiliente, gente? É voltar à primeira infância. Voltar lá atrás, onde nós éramos tão inocentes, que só existia inocência. E entender que aquela criança tinha sonhos. Aquela criança, Nayara, tinha sonhos. Aquela Nayara de 10 anos tinha sonhos. Aquela Tânia de 10 anos sonhava. Então, hoje eu vou fazer um convite especial para vocês. Eu quero muito, muito que vocês entendam uma coisa. Hoje, se uma pessoa dessa live fizer o que eu tô pedindo e amanhã pode me chamar no direct e me contar como foi. Se conecta com a tua criança hoje quando tu vai dormir. Imagina, talvez através de uma fotografia, talvez através... Vai vir uma mensagem na mente de quando você era criança. Peça perdão para a criança sua. Peça perdão. Peça perdão para a sua criança. Se conecta com a tua criança e fala, é como eu me conecto com a minha, quando eu fecho os olhos eu falo, Taninha, minha querida, me perdoa se eu deixei a tristeza morar em ti.
Me perdoa se eu deixei a angústia morar em ti. E me perdoa se eu deixei alguma coisa que não seja boa morar em ti. E vocês vão sentir que é libertador. É libertador. Faz isso com a tua criança hoje. Nayara, conta para as pessoas que quando você acessou e perdoou e quando você teve acesso com o seu abusador de novo, o que que aconteceu, Nayara? Conta aí para as pessoas. Bom, eu lembro que quando você pediu, né, para ele sentar ali na cadeira junto comigo, foi difícil, porque como a gente comentou, o perdão ele não é fácil, dói, e a gente tem que realmente encarar, enfrentar a pessoa que nos fez mal ali. Exige muita coragem, mas é necessário e as coisas boas, elas não vão vir de graça mesmo, a gente tem que lutar ali. Então, eu fui lá, eu fiz todo o trabalho, fiz tudo que a Tânia me pediu, né? Consegui liberar o perdão e depois disso eu nunca mais senti aquele peso, aquele ódio, aquela raiva quando eu vi a pessoa. Porque é uma pessoa que, inclusive, eu convivo até hoje. Eu ainda almoço, às vezes, com ela. Então, eu não conseguia nem olhar para a cara dela. Eu ficava pensando... gente, às vezes eu fico pensando, meu Deus, quanta coisa ruim que eu carregava dentro de mim. Porque eu olhava para essa pessoa e eu pensava, eu mal posso esperar para quando você morrer, eu mal posso esperar para te ver no caixão. Ou eu ficava pensando, eu espero que você tenha uma morte muito dolorosa, que você sinta isso. Então, olha só quanta coisa que eu desejava para outra pessoa, mas quem sentia era eu. Porque toda aquela raiva, ela só me consumia. E a partir do momento que eu fui lá e enfrentei ali sob estado hipnótico, né? Eu enfrentei o meu abusador e eu consegui perdoar ele. Depois, toda a convivência, porque muitas pessoas, assim como eu, continuam vivendo com seus abusadores, a convivência mudou. Hoje, eu também olho, assim como a Tânia falou, eu olho com pena. Porque eu penso, essa pessoa que me abusou, ela me abusou porque tem muita coisa ruim guardada dentro dela. Porque talvez ela também tenha sido abusada. Então, eu fico feliz por mim, eu fico muito orgulhosa por mim, porque eu me libertei dessa dor. Mas o meu abusador, ele ainda continua carregando a dor dele. Então, realmente é um sentimento de pena que a gente passa a ter, porque a gente entende as programações dessa outra pessoa. A gente entende que por mais que ela tenha feito mal para mim, talvez tenha feito mal para muitas outras pessoas, aquele sentimento ele só estava me consumindo e essa pessoa já vive na própria bolha de dor dela. Então, eu não preciso viver na minha também. Perfeito, Nayara. Ai, gente, a Nayara é um diamante meu, vocês sabem, né? Nayara, deixa eu puxar aqui os comentários. A Nayara é um diamante meu, né? Cadê o Marcelo, meu outro diamante? Cadê a Fran? Ah, cadê a Lid? São tudo diamante meu, gente. Olha aqui a Vivi. Ah, a Vivi linda de lá de Garibaldi, ó. Depois que aprendi a perdoar, me tornei uma pessoa muito mais feliz. Gente, eu atendo em Garibaldi 2 terças-feiras por mês. Eu tô atendendo agora lá, tá? Então, vamos lá fazer hipnoterapia. A Fran tá aqui. Perdão dói, machuca, mas é necessário para que possamos seguir em frente. Depois que você passa por isso, a vida muda, sua alegria volta e se tudo recomeça. Verdade. Aqui Peraí, o Leandro falando, é incrível perdão com a nossa criança. Fiz ontem. Parabéns! Olha que legal, Leandro. E faça todas as vezes que forem necessárias. A Simone falando, meu Deus, tá assustada, né, Simo? A Simo fala do perdão. Ah, Juju, olha aqui a Ju. A Simo são tudo meus diamantes, gente. Esses diamantes maravilhosos que Deus me deu. Aqui, o colega hipnoterapeuta. A Lid, vamos falar aqui para o pessoal o que é hipnoterapia. A Nay é uma pessoa incrível. Gente, ela é mais que incrível, né? Inclusive, ela é o meu diamante que está sendo lapidado por mim. Foi lapidado por mim, ela, o Marcelo. Gente, a Lid está há um tempão, a Vivi, a Lid Garibaldi, a Juju, que está aí. É incrível. Pessoal, mas eu fiz uma vez hipnoterapia com A, com B, com C e não deu. Muitas pessoas chegam até mim. Olha só, agora eu vou contar uma história para vocês. Essa história não está aqui no meu e-book, tá, gente? Essa foto aqui era minha. É minha, né? Quando eu era depressiva. Minha última tentativa suicida foi nessa época aqui, quando eu morava em Florianópolis. Muito bem. Olha só. Chegou uma moça de uma cidade onde eu atendo em outro local, não é aqui na minha Caxias do Sul.
E ela falou, olha, eu já fui fazer hipnose e tal, mas não deu certo. Esse hipnoterapeuta ia na casa das pessoas. E até vou falar isso para vocês, colegas hipnoterapeutas, para entenderem. O Leandro aí, que também está estudando, que talvez se torne também um colega nosso, assim, espero, e outras pessoas mais, Nayara, Marcelo, Legal. vamos lá. Aí essa pessoa, esse hipnoterapeuta foi na casa e ela falou que ele induziu, e ela não sentia nada. Eu falei, olha, eu não posso falar do trabalho dele, não o conheço, não sei como é que funciona, mas eu posso falar do meu. E o meu trabalho, eu garanto que nós vamos chegar. Quem que é hipnotizado? Todos nós. Todo Certo? I mundo. love you. Ai, Tânia, eu não sou hipnotizado, só se você for retardado mental, senão você é. Tá? Exatamente. O resto todo mundo é. O tempo todo É, mesmo sem saber. assim, gente, eu sou bem delicada, quem me conhece aí sabe disso. Então, você não só vai ser hipnotizado se você tiver um retardo mental, senão você é, tá bom? Todo mundo, todos nós somos hipnotizáveis, e até porque só hoje a gente foi hipnotizado várias vezes num dia. Uhum. E quando eu começo a puxar a hipnose, o que que acontece? Vamos lá, quem adivinha aí? O que que acontece? A menina em estado hipnótico vai para onde? Pro abuso. E o abuso de quem? Do irmão. Ou seja, essa menina foi abusada sexualmente pelo irmão dos 6, 7 anos de idade aos 12 anos de idade, pelo irmão mais velho. E por que também que ela não entrou em estado hipnótico com o outro colega hipnoterapeuta, que eu acredito que seja fabuloso, como eu sou, e não entrou em estado hipnótico contigo porque você é a Bambambam? Não, porque ela estava onde? Na casa dela. E o que que a mente dela falava para ela? Aqui não é Fica quieto. seguro. Aqui não é Ai, seguro. falei. Aqui não é seguro. Fica quieta, não fala a verdade, porque a mamãe pode estar do lado da porta, o próprio irmão pode estar dando uma passadinha aqui em casa, está do outro lado da porta, o papai pode estar do outro lado da porta. Aqui não é seguro. Aí o que que acontece? Não entra em estado hipnótico, não entra em estado hipnótico. E quando ela veio no meu consultório em outra cidade que eu atendo, ela fechou os olhos. Gente, foi muito forte. Foi muito forte. Essa menina estava tão dentro da cena de quando o irmão batia nela, jogava ela em cima da cama e fazia tudo e mais um pouco. E detalhe, pasme, uma família milionária. Vamos lá. A nossa mente nos protege. Uhum. E ela cria um caminho absoluto de verdade absoluta. E ela tenta nos proteger de todas as formas. Quem ouviu no meu YouTube, sexta-feira passada teve Lady, a parte 1, e agora sexta-feira Lady, a parte 2. Abusos coletivos. Ela começou a ser abusada aos 4 anos de idade, pelo irmão mais velho e pelo terceiro irmão. Assim que ela passou, vão lá no YouTube dar uma olhada nessa história, gente, é fantástica. Eu conto todinha, tem 2 partes lá, porque ficou muito grande. Segunda história, o que aconteceu? Não sei se tu viu lá, Nayara. Aí, quando os irmãos estavam abusando dela num galpão, os primos passam, primos gêmeos, vê o abuso, e o que os primos começam a fazer? Abusar também. Aos 11 anos de idade, ela está sendo abusada próximo à casa dela pelos primos, por um primo e por um irmão. E um tio mais velho passa e pega a cena. E ela, dentro do coração dela, ela falou, meu Deus, agora alguém vai me libertar. E o que começa a acontecer? Quem adivinha? O tio começa a abusar também. Uhum. Vamos lá. Como uma criança dessa vai entender a vida? Ou ela maximiza o sexo, vamos falar sobre isso na era para o povo, ou a mente entende que ela precisa vamos falar o dito popular, ela precisa dar, sair com vários homens, vários, porque a mente entende que só essa maxização eu maximizo e consigo, tá?
ou ela se retrai totalmente, se fecha totalmente e não deixa mais ninguém ver ela e ninguém tocar nela. Essa maximização que você comentou é uma forma muito coerente, na verdade, da nossa mente de lidar com a dor, porque ela pensa que um homem, né, ele me deixou numa posição de submissa. Ele me deixou mal, então eu preciso fazer o oposto. Eu preciso ser a dominadora. A gente não pensa nisso conscientemente, mas a nossa mente, ela faz isso com a gente. Então, podem acontecer esses dois. Esqueci a palavra. Essas duas Não, formas. essas duas materialidades, por quê? Porque é como a Exatamente. mente vai interpretar. Então, assim, Ou ó, gente, eu já peguei muitas pessoas em estado hipnótico que tiveram problemas no útero. E quando a gente vai para estado hipnótico, a mente criou como defesa uma dor no útero para não ter ato sexual. Eu já peguei pessoas que elas vivem com candidíase, tá? Que é muito normal e natural, quem vai para a praia, quem usa leg, quem usa muita calça apertada, enfim, mas é o extremo. E quando a gente vai para ato hipnótico, gente, o que acontece? Abuso, 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 abuso. Tânia, então tu quer me dizer o quê? Que toda doença... Sim, quero dizer isso mesmo. Vocês entenderam direitinho. Quando a mente não aguenta mais, ela quer uma proteção. E ela pede socorro. E quando ela pede socorro, ela manda uma dor. Porque se eu tiver... Eu faço, eu não transo, eu não tenho um ato sexual. Se eu tiver uma infecção, né? O homem ou a mulher, enfim, eu não tenho um ato sexual. Então, o que acontece? Abuso. Faz sentido tudo isso para vocês, gente? Gente, aqui no meu e-book que entrou agora, tem o meu e-book das histórias da hipnoterapia, tá fantástico, tá? Fala tantas histórias, inclusive de duas pessoas que se tiraram a virgindade por não acreditarem que poderiam ser felizes. Uma delas, depois do abuso, do aliciamento sexual, ela foi aliciada. Ai, a Emily, beijo, Emily. Gente, a Emily é uma menina que tá me mandando beijo pelo Insta da mamãe. Ela é uma pequena hipnoterapeuta, ela vai se tornar. E o irmão dela, gente, é um diamante raro. Beijo pro Ai, que Cris. legal. Tânia, eu vivia com infecção urinária antes da hipnoterapia. Olha só, Simo, e conta para eles o que aconteceu rapidamente, vai digitando aí enquanto eu e a Nai conversamos. Então, nessas histórias da hipnoterapia, tem uma moça que se tirou a virgindade com um cabo de vassoura, porque ela desacreditou tanto em ser aliciada por homens que ela não queria, ela queria ter o contato sexual com alguém, mas ela queria tirar a virgindade dela, ela queria ter isso. Então, gente, é muito terrível. É muito terrível o que a mente grava, o que a mente guarda como proteção. Ela maximiza, ela faz ela sexualiza as coisas de uma forma tão forte, que é bem delicado. Então, gente, tem um monte aqui de histórias, ó. Tem a história da Nayara Sericato, inclusive, aqui Tem meninas que usavam drogas, mágoa, muita mágoa. Normalmente, quem tem muita mágoa é também devido a algum abuso. A gente não generaliza, mas normalmente tem. Alguma pergunta, gente? Quem quer perguntar alguma coisa para mim ou para a Nayara? Quem quer falar alguma coisa, por favor. Então, retomando, tá, Nayara? Vamos lá. Temos emoções, essas emoções de fábrica que eu falei para vocês. Essas emoções saem conosco como um carro, né? Com acessórios de fábrica. O nosso colega Cid. Oi, Cid. Esses dias eu falei com o Cid. Cid, a gente tem que marcar uma live também. E o que acontece? Vai descarrilhando pela dualidade que nós temos, somos seres duais, amor e ódio, tristeza e alegria, somos seres duais. E com tudo isso, maximizamos muitas coisas, certo?
Então, gente, o que que eu quero falar para vocês? Ai, Tânia, quer dizer que só a hipnoterapia transforma? Não. Não, tem terapias convencionais maravilhosas. Porém, a hipnoterapia é a terapia mais eficaz que existe e de curto prazo. O que você Exatamente. talvez faça uma terapia em 5, 6, 10 anos. Nayara, conta aí para o povo quando tu chegou, tu já Eu já fazia. ia falar isso. Fala aí. Eu fui, gente, eu frequentava, eu continuo, né, nessa busca pelo autoconhecimento, mas eu comecei a frequentar terapias com 16 anos. E é muito comum, inclusive, pessoas que sofreram abuso. Bom, na verdade, eu não conseguia nem contar. Eu nunca cheguei a contar para nenhum terapeuta meu. Eu só contei para a Tânia mesmo. Nunca tinha contado que eu tinha sido abusada. Eu passava por vários terapeutas, eu mudava, eu não conseguia ficar em um. E eu não conseguia me resolver, eu não conseguia resolver o problema, porque eu sempre tinha que ficar indo toda semana. Aí quando eu tinha coragem de falar, a sessão acabava. Então, eu não conseguia resolver aquela dor de dentro de mim. E eu realmente só consegui resolver através da hipnoterapia. Porque a gente vai direto na causa, a gente não fica esperando um, dois, não fica esperando uma, duas, três sessões. A gente vai lá, vai ali e resolve. E, inclusive, a nossa sessão também não é meia hora, não é 30, aliás, 40, 50 minutos, né? A gente fica ali para resolver o problema mesmo. Exatamente. Agora a gente costumou falar, o Marcelo e a Fran aí nos ajudem, a gente tem um mestre chamado Marcelo, também é professor Marcelo, que ele usa a palavra vamos fritar. Então a gente frita mesmo e faz com que a pessoa saia transformada. E daí as pessoas me questionam muito assim, Tânia, mas por que tu tem tanto resultado positivo? Gente, porque primeiro eu amo a hipnoterapia. A hipnoterapia transformou a minha vida. A hipnoterapia transformou a minha vida. Aqui no e-book tem algumas passagens, tá? Sobre a minha vida, mas logo, logo tá saindo o meu livro que eu vou contar, gente. Eu vou contar dos abusos, eu vou contar da pedofilia que existia dentro do meu lar, eu vou contar para vocês como eu conheci a cadeia, não sendo presa, mas como eu tive acesso à cadeia. Eu vou contar um monte de coisa para vocês lá no meu livro, tá? Aí as pessoas falam assim, Tânia, mas tu tem coragem de tratar as pessoas assim, porque eu sei o que eu sofri. Eu sei o que é Exatamente. chorar. Eu sei o que é sofrer, gente. Eu sei o que é a gente se sentir a pior pessoa do mundo. Eu Não sei. aguentar viver, né? Exatamente. Exatamente. Então, gente, corre lá, compra o meu e-book, tá bem baratinho, é 16, 17 reais. E vocês vão ler essas histórias impactantes com a minha foto linda aqui na capa, ó, de quando eu era depressiva, suicida. Tem a história da Nayara e tem a história da moça que se tirou a virgindade. Tem outras histórias maravilhosas aqui, maravilhosas. Deixa eu ler aqui um comentário, gente. Eu acho que a live logo vai cair. Eu nem sei que horas são. Vamos ver aqui. Ih, falta 2 minutos. 2, 3 minutinhos, acho que já acaba. Cid, obrigado. Cid me falando aqui que me chamou no WhatsApp. Fiz terapia há anos e não tive 1% do resultado que tive na hipnoterapia. A ressignificação das situações é algo surreal. Agradeço muito, Tânia, pela minha transformação interior. Como eu falei, deixa eu ver quem escreveu, foi a Lid, né? Foi a Lid. Gente, quem agradece sou eu. E não falo eu não falo para me promover, não. Essa semana eu estava no consultório e eu recebi a mensagem dessa moça com bipolaridade, que os médicos dizem que não tem cura. A gente não promete cura, porque cura é curandeirismo é crime. Uhum. E eu comecei a trabalhar com essa moça, foram algumas sessões a mais, porque era muita coisa para ressignificar. Gente, quem tomava 15 remédios de noite, só de noite, num dia, 15 remédios, e chegar para mim e falar que não tá tomando mais nenhum, ela tava aí na live, eu não sei se ela tá ainda, manda o depoimento que eu corto o nome e vou mandar lá para todo mundo que tava nessa live. Gente, aí vocês me dizem assim, muitas pessoas chegam assim, ai, mas eu não tô preparado para hipnoterapia. Vai querer morrer? É isso que você vai querer fazer? Hein, Nayara? Quantas pessoas chegam assim, ah, eu tenho que me preparar psicologicamente?
Nossa, Caramba, e todo o muito. sofrimento que tu levou dentro de ti. E a gente está mostrando Todo mundo 98% de assertivos em terapia. 98% são assertivos os meus atendimentos. E esses 2%, talvez realmente a pessoa não quis se entregar, talvez ela veio obrigada por alguém, alguma coisa, alguma situação. Então, gente, procure hipnoterapia. Ah, mas é caro fazer. O que que é mais caro? Você gastar 400, 500 reais, 600? A moça me falou que um remédio ela gastava 300 reais por mês. Um remédio. Há 10 anos tomando, bota o cálculo assim fininho na ponta do papel. Exatamente. O Leandro, ele se manifestou ali algumas vezes falando mensagens. O Leandro foi uma pessoa que eu admirei muito desde o primeiro momento que ele teve. Ele teve a primeira sessão comigo e ele veio com sede de mudança. Vocês acham que vai ter algum momento que esse moço não vai transformar a vida dele? 100% sim, 120% sim. Ele vai se tornar um diamantinho lá da Tânia. Aqui a Simone botou, amo ela, minha mudança foi maravilhosa, com fibromialgia, dores horríveis e agora tenho minha vida de volta, alegria de viver, até demais. Eu amo os sorrisos da Simone, amo os sorrisos da Lid. Gente, então assim, daqui a pouco vai cair nossa live, você sabe que o Instagram, ele disponibiliza um tempo, né? Quais as perguntas que vocês têm para nós sobre a hipnoterapia? Todo domingo eu e a Nayara vamos esclarecer esses domingos do mês De fevereiro, agora, sobre a estaremos aqui. hipnoterapia, sobre os abusos. Adquira o e-book lá, o e-book. Quem comprar o meu e-book, que está disponível ali no Insta, tá? Tem ali na entrada. Manda um print que eu vou mandar um outro e-book de presente também que eu lancei, tá bom? Comprando esse e-book, manda um print para mim que eu vou mandar um outro e-book de presente para vocês, certo? Tem meditação. Gente, vamos lá. Ai, Tânia, eu fiz a hipnoterapia, mas não foi tudo isso. Lembra que a nossa mente ela precisa doutrinar um caminho. É como academia, é como você aprender a dirigir. Não sei se tem pessoas aí que aprenderam a dirigir. Você vai para aula, aí você vai para aula de novo. Uma dica para a próxima live que eu gostaria de ouvir vocês falando é sobre o bullying e o assédio psicológico. Perfeito, perfeito, Matheus, um perfeito. amigo. Anota aqui, vamos falar sim. Perfeito, gratidão. Domingo que vem a gente fala assim. Isso aí. Gratidão. Inclusive foi uma das coisas que o Matheus me trouxe na hipnoterapia, foi isso também. Os casos de bullying e assédio psicológico mesmo. Perfeito. E até a Ju falando como eu sou feliz por ter na minha vida. Por te ter na minha vida. Tu é luz. Vocês são a luz. Gente, nós estamos conectados a isso. Esse moço qual é o nome dele? O moço aí que escreveu sobre bullying. Por que O que você, Matheus, Matheus querido, por que que você passou por isso? De alguma forma, a tua mente te protegendo levou para aquele caminho. É muito horrível, né? É muito terrível a gente falar isso da gente mesmo, mas é bem assim. A Ju é maravilhosa, a Ju gente, eu amo todos vocês assim de uma forma e vocês se conectaram à minha história. Ou seja, eu, a Nayara e o Marcelo atendemos no mesma sala comercial, na Júlio de isso. Castilhos 81, sala 802. E eu amo, e eles fizeram hipnoterapia comigo, se transformaram dentro dos meus atendimentos, mas eu fui um ponto, eu fui, gente, um pontapézinho inicial. Eu dei a luz que eles precisavam para seguir, mas quem repôs o combustível, quem teve sede de mudança, quem teve sede de vida, foram eles. Foram eles. Exatamente. Ó, a Eve falando, gratidão, Tânia, a cada dia minha vida transformada. Isso aí, Eve. O que que é? Crer em você. É acreditar. Gente, vocês acham que eu todo dia tô sorrindo?
Vocês acham que a vida não tem problema? Uhum. Tem ou não tem, Nayara? Acreditar. Acreditar e querer mudar, né, Tânia? Querer mudar. Não querer mais ficar onde você tá, gente, é essencial. Esse é o primeiro passo. Depois a gente ajuda vocês. A gente tá aí para isso. Nós somos Isso aí. os guias que vocês estão procurando. Honestamente, é isso aí. Talvez vocês não saibam o que fazer. A hipnoterapia, ela tem para ajudar. Você só precisa querer mudar. O Marcelo falando hipnoterapeuta, vocês são sensacionais. Nós somos, né, colega? Nós somos. Então, quando eu digo para vocês, a hipnoterapia é para todo mundo, mas nem todo mundo é para hipnoterapia. Só chega na hipnoterapia quem cansou de sofrer, como eu cansei, como a Nayara cansou. Tendo aqueles surtos, a Nayara cortava Eu me toda. arranhava, eu arrancava cabelo. A mutilação começou depois dos 11 anos ali e existiu até eu ir na hipnoterapia com 23 anos. Certo. Gente, eu parei de fumar na hipnoterapia quase 30 anos como fumante, tá? E eu não vou parar por aí, não paro por aí, tá, gente? Eu sou uma mulher sedenta de conteúdo. Cada dia eu quero aprender mais para passar para vocês. Então, colega aí que pediu, amigo que pediu, Matheus, né? Para que a nossa live seja falada sobre bullying. Isso, Bullying, né? E assédio psicológico. Então, nós vamos falar sobre isso no próximo domingo. Convida todo mundo, mas a gente vai mandar o lembrete também. Gratidão, gente, por vocês estarem aqui. Lembra que qual é o maior ganho da hipnoterapia? Conhecer-te a ti mesmo. E equilibrar as tuas emoções. Esse é o maior ganho da hipnoterapia. E uma coisa que eu vou falar para vocês, só existe sim. O resto é desculpa. Queira mudar tua vida. Eu quis mudar minha vida sendo quase avó já. Eu quis mudar minha vida, eu transformei a minha vida. Parei de justificar muitas coisas, porque a mente da gente precisa justificar. Exatamente. A mente da gente precisa justificar, ela precisa estar toda hora ali. Não, mas tu... Isso, não, hoje tu merece beber, hoje tu merece fumar, hoje tu merece isso. Cala tua boca. Para de justificar. Para de justificar. Gente, quando eu tava com depressão suicida. Feito, né? A gente sabe o que precisa ser feito. A gente sabe o que precisa ser feito. A gente tem que fazer. Não adianta ficar inventando desculpas. As desculpas não vão te levar a lugar nenhum, só vão te manter onde você já tá. E onde você já tá, não tá ruim. Se tá ruim, muda. Se tá ruim, passa o que é preciso. Exatamente. Gente, eu lembro de domingos como hoje, de sol, eu acordava, já falei em outra live isso, eu acordava e falava que eu aqui, esse sol, por que não acordou com temporal? Por que não deu tempestade? Eu não acredito que eu tô aqui, que eu acordei de novo. Chorando, achando que a minha vida tinha acabado. Eu pensava, como é que eu vou recomeçar meus estudos? Como é que eu vou recomeçar minha vida? Dívida milionária, meu esposo tinha falecido, filhos adolescentes, aborrecentes, que quem tem aborrecente sabe muito bem como funciona. A Vitória Esther, minha filha, era tão pequena. E eu recomecei. Foi difícil? Muito. Muitas vezes eu queria botar o meu ego na frente, quase todas as vezes. Abrir mão de final de semana, mais de ano. Estudando. Ontem até eu achei engraçado, acho que foi a Juju que tá aí. Eu postei no meu stories que eu tava chegando no consultório sábado de meio-dia, e ela falou, falou, amiga, eu acho que tu se enganou, que hoje é sábado. Eu falei, pois é, mas eu tô transformando vida no sábado. Hoje eu e Marcelinho estávamos numa festa de aniversário numa comunidade carente. O que a gente fez? O Marcelo atendeu uma menina que eu vi que precisava muito. Falei, Marcelo, vai aqui. E transformou a vida da menina lá no meio de um aniversário. Ou seja, quando a gente ama o que a gente faz, não existe sábado, não existe domingo, não existe nada. Exatamente. Então, mais uma vez, eu vou me despedir, depois eu vou deixar a Nayara se despedir também, que eu acho que já excedeu o tempo. Histórias impactantes, gente, da hipnoterapia. Quem comprar
mandar um print no direct que comprou, vai ganhar outros brindes meus, tá? Eu não encadernei ainda o meu aqui. Me chamem no direct. O que vocês precisarem, eu estou à disposição. Estou indo fazer uma nova formação agora, tá bom? E eu vou voltar com muita novidade para vocês. Certo? Nayara, quer falar um pouquinho dos teus atendimentos? Bom, gente, como a Tânia falou antes, né? A gente atende ali na mesma sala comercial. Se vocês precisarem também de mim, eu atendo mais casos de abuso sexual, porque assim como a Tânia tem clientes que se identificam mais com a história dela, eu fui para ajudar você, se identificar com a minha história também, transformando vida todos os dias. Quando a gente trabalha com o que a gente ama, a gente realmente... Não é um trabalho, né? É um prazer. Então, é sempre um prazer poder ajudar vocês. Gostaria de agradecer clientes que eu vi aí na live, amigos, colegas também de formação, né? Então, muito obrigada mesmo, gente, por participar. Estejam aqui todo domingo que a gente vai estar falando sobre outros assuntos também, para quem se identifica, né? Quem se conecta com esses assuntos. E é isso aí, divulguem nossas lives, que eu tenho certeza que se uma pessoa entendeu um pouquinho do que a gente disse, já ajudou muito. E é isso que nos paga, né? Esse sentimento de gratidão, de saber que a gente está ajudando vocês, é maior do que qualquer coisa. Exatamente. Então, gente, domingo nós vamos fazer todos os domingos de fevereiro, tá, gente? Uma conexão perfeita ali para a gente fazer a live, tá bom? E eu vou começar durante a semana o Quarentou, tá bom? Na partir não dessa semana, na próxima semana, uma live por semana também no meio da semana, falando das mulheres empoderadas dos seus 40 anos. E claro que as novinhas ali dos 30, dos seus 20, têm que participar. Mas eu vou contar a minha história de como eu recomecei chegando aos 40 anos. Vovó, vocês sabem que eu sou mãe de 3 crianças que não são tão crianças assim, né? Mas a gente sempre acha que são crianças maravilhosas. Eu sou mãe do William, do Dudu e da Vivi. Eu tenho a minha neta Helena Caroline e eu vou contar para vocês como a gente recomeça sendo empoderada. A gente pode recomeçar, voltar a estudar, ir para academia, emagrecer, fazer tudo e mais um pouco depois dos 40 também, tá bom? Então, um beijo a todos, gente. Nayara, você sabe que eu amo você. Muito obrigada, tá? Gratidão eterna pela live. Tudo. Gratidão por a gente poder estar aqui, né? Compartilhando histórias, fazendo com que o poder da hipnose, da hipnoterapia possa chegar em mais pessoas e ajudar mais vidas, assim como a gente vê todos os dias no consultório sendo transformados, que é simplesmente maravilhoso, simplesmente incrível. Quase que milagroso, eu diria. Parece mágica, mas não é, com muito esforço. E é isso aí, gente. Exatamente. Certo, gente? Um beijo para todas, para todos. Obrigada. Quem precisar de mim, me chama no direct. Quem adquiriu ali as histórias da hipnoterapia, manda um print para mim no direct também. E eu vou presenteá-los com ou uma terapia guiada ou um outro e-book também, como vocês desejarem. Sim, a live vai ficar gravada. Certo, gente? Um beijo a todos. E eu vou anunciar, então, domingo que vem, chamar todo mundo que eu e a Nayara vamos falar sobre abuso psicológico e sobre bullying. Tá bom? Beijo a todos. Nayara, gratidão. Tchau, gratidão, Até. galera. Tchau, tchau, gente.